Evangelho de João, vamos ler do capítulo 5, vamos ler do versículo 5 ao 7 do Evangelho de João. Glória a Deus. Depois que nós lermos o texto, como de costume, eu vou pedir para vocês, para que vocês fiquem com as suas Bíblias abertas, para juntos nós meditarmos no texto. O Hernandes Dias Lopes, um dia, escutando a pregação dele, ele falou o seguinte, que só dele chegar na igreja e ler a palavra, na hora que ele vai começar a pregar, ele já sabe se aquela igreja é uma igreja bíblica ou não. E ele falou assim, que ele sabe se a igreja é bíblica ou não, porque se o povo lê a palavra e sentar e fechar a Bíblia, ele sabe que é um povo que não é acostumado com a palavra. Mas se o povo sentar com a Bíblia aberta e olha para ele, olha para a Bíblia, olha para ele, olha para a Bíblia, assim, esses aí são pessoas que estão acostumadas com a palavra. E é assim que nós queremos crescer na fé, observando e analisando que o que o pregador está falando, se está de acordo ou não com a palavra. Seja eu, seja o nosso pastor, seja outros irmãos que for pregar, sempre nós temos que ouvir e observar se o que está sendo pregado está de acordo com o que está escrito. No Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 5 ao 7, vai ser o ponto de partida para a nossa meditação essa noite. Vou te ajudar aí, tio. Glória a Deus. Os irmãos encontraram aí, amém? Amém. João 5,5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Meus irmãos, existem 4 evangelhos na Bíblia. Os evangelhos são os livros que relatam a história de Jesus, homem, nessa terra. Desses 4 evangelhos, 3 são considerados sinóticos, ou seja, semelhantes. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas. O evangelho de João, ao qual nós lemos aqui, ele tem outras particularidades. O evangelho de Mateus, ele foi escrito primeiramente para o judeu. Por isso ele vai citar muito o Antigo Testamento. Você vai ler o Evangelho de Mateus, você vai lendo, você vai ver muita expressão assim, para que se cumprisse a Escritura. O Evangelho de Marcos, a qual muitos acreditam que foi o primeiro a ser escrito, e acreditam que ele foi ditado por Pedro, escrito por Marcos, ele foi escrito aos romanos, primeiramente. E o Evangelho de Lucas, escrito pelo Dr. Lucas, foi o único evangelho que não foi escrito por alguém que viveu aquelas experiências, mas alguém que chegou ali conversando com as pessoas que viveram e foi escrito. Lucas e Atos foi escrito por Dr. Lucas, que também se tornou um dos apóstolos, e enfim, ele foi escrito para o povo grego. E João é o evangelho universal. No evangelho de João ele já começa diferente, dizendo que Jesus era Deus. Que ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No capítulo 2 vai mostrar o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar a água em vinho, nas bodas de Caná da Galileia. No capítulo 3, Jesus vai ter um encontro com Nicodemos, um mestre da lei, a qual queria muito ter com Jesus. No capítulo 4, a partir do versículo 1, vai encontrar o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E no versículo 53 a seguir, vai contar sobre o segundo milagre de Jesus, que foi a cura de uma criança. Depois que Jesus curou essa criança,
vai mostrar que antes de Jesus mostrar curar essa criança, veja o tanto que é interessante. No capítulo 4, Jesus começa pregando para uma samaritana, que era um povo excluído, né, pelo povo judeu. A história vai contar que aonde um samaritano lavava as mãos para purificar, um judeu não tinha coragem de lavar nem os pés. Tanto era a rivalidade, que eles achavam que os samaritanos eram impuros. E ali Jesus chega em Samaria, uma mulher que era rejeitada pela sociedade, tem um encontro com Jesus e automaticamente se torna uma missionária. Crê em Jesus e através dela, muitos samaritanos também creram em Jesus. Jesus sai dali e vai para a sua terra, a Galileia, Everton. E chega lá, o povo não acreditou que Jesus era o Messias. Eles olhavam para Jesus e falavam assim: esse aí não é Jesus, filho da Maria, filho de José? Não está aqui seus irmãos, suas irmãs? Não acreditavam. E aí Jesus diz o seguinte: realmente aqui se cumpre o provérbio que está escrito: o profeta não tem honra na sua casa. E ali depois Jesus sai dali, faz o seu segundo milagre, como eu te disse aí no versículo 53, 54 do capítulo 4. E ali então ele se direciona para uma festa em Jerusalém. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver no capítulo 5, versículo 1. Olha aí na sua Bíblia. Depois disso, ou seja, depois de Jesus fazer o seu segundo milagre, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Aí versículo 2: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade. E havia ali um homem que há 38 anos se achava enfermo. O texto que nós lemos. Agora imagina só a aflição deste homem. 38 anos enfermos. Eu não tenho nem 38 anos de vida. Agora imagina 38 anos enfermo, sofrendo. Naquela época, irmãos, não havia fralda descartável. Naquela época não havia talco, essas coisas para cuidar da higiene pessoal. Não existia um chuveiro igual a gente liga ali. Imagina o estado daquele homem. Imagina a situação daquele homem, fedendo, sofrendo. Imagina o psicológico daquele homem desses 38 anos. E fora a questão em si, que já era muito difícil, irmã Betânia, ainda tinha a questão de ver outras pessoas sendo curadas, outras pessoas recebendo a sua bênção, e a dele nunca chegava. Agora você imagina o tamanho da frustração deste homem. 38 anos sofrendo, vendo pessoas sendo curadas, vendo pessoas andando, e ele naquela situação. Imagina o tamanho da frustração daquele homem. O que é frustração? A psicanálise vai dizer que frustração é quando alguém é impedido por si mesmo ou por outra pessoa de alcançar a satisfação esperada. E nessa noite eu quero falar com vocês algumas coisas sobre frustração. E a primeira coisa que eu quero falar sobre frustração é os perigos da frustração. A frustração chega na minha vida, chega na sua vida, chega na vida de todo mundo, sim ou não? Os meus filhos pequenininhos, tem dia que eles falam: eu estou entediado, eu estou nervoso, estou chateado. Frustração chega na vida de todo mundo. Aí, o que nós podemos aprender sobre essa frustração? Eu quero falar primeiro sobre os perigos da frustração. O primeiro perigo da frustração que eu separei aqui para falar com vocês é não perceber as oportunidades. Só para ficar gravado na nossa mente, repita comigo: não perceber, as oportunidades.
Isso é muito sério, meus irmãos, a gente não perceber as oportunidades por causa da frustração. Como eu disse, aquele homem 38 anos sofrendo, aquele homem 38 anos esperando por outros homens. Você vê que ele fica chateado quando Jesus vai falar com ele, que ele fala o seguinte: não tem nenhum homem para me ajudar a entrar na água quando a água se movimenta. Aquele homem, como eu já disse aqui, 38 anos vendo as pessoas receberem a sua cura, e quando chega a oportunidade, Silvano, daquele homem ser curado, o que acontece? As frustrações da vida dele, as feridas da vida dele, não deixam ele perceber a oportunidade. Ali não era anjo agitando a água, ali não era um homem forte para carregar ele para a água, ali era o próprio autor da vida, era o próprio Criador do universo, era o próprio Deus encarnado, irmão Tiago, pronto para atender o pedido dele. Imagina só, irmão Tito, Jesus chegar para você e falar para você o que falou para ele: quer ficar são? Quer ficar curado? Imagina Jesus chegar para nós e falar, como ele já falou para outras pessoas: o que queres que eu te faça? Só que o que acontece? As frustrações muitas vezes não deixam a pessoa enxergar. Jesus não perguntou para ele se tinha alguém para colocar ele na água. Jesus não perguntou para ele se a água estava movimentando. Jesus perguntou para ele: quer ficar curado? E aí ele começou a colocar para fora todas as frustrações que ele tinha no coração. E graças a Deus que Jesus é bom, né? Porque talvez se fosse eu fosse: então fica aí reclamando da vida que eu vou embora. Mas graças a Deus que Jesus é bom, amém? Amém. E o que acontece? A frustração, irmãos, aplicando para as nossas vidas, que graças a Deus ninguém está paralítico aqui à beira do tanque. As frustrações na nossa vida atrapalham muitas vezes nós, sociedade do mundo atual, de receber as nossas bênçãos. E eu separei aqui duas áreas. Tem muitas áreas que eu poderia falar, mas duas áreas que a população atual, por causa de frustrações, está deixando de desfrutar das bênçãos de Deus. Graças a Deus nós aqui não, porque nós cremos no Senhor. Mas muita gente está deixando de desfrutar de uma bênção muito grande chamada família. E a família nos moldes bíblicos, a família nos moldes cristãos, o que as pessoas colocam de forma pejorativa na internet muitas vezes, dizendo família tradicional. Irmã Alessandra, tem muita gente que perde a oportunidade de ter uma família nos moldes bíblicos por causa de frustração. A pessoa já teve, às vezes, 1, 2, 3 relacionamentos que machucou ela, que feriu a alma dela, que feriu o psicológico dela. E às vezes essa pessoa fica tão retraída, ela fica tão machucada, ela fica tão na defensiva, que quando aparece uma oportunidade dela ter uma família abençoada, muitas vezes essa pessoa está igual um animal quando tem uma ferida e você vai lá colocar um remédio na ferida, e ele vai lá e dá um coice, ele vai lá e dá uma mordida. E muitas vezes, muitas pessoas perdem a oportunidade de ter uma família abençoada por causa de frustração. A pessoa fica anos e anos vendo casos de traição na família. O marido trai a mulher trai o marido. A pessoa fica anos e anos vendo abusos, porque infelizmente tem pais que mais são monstros do que pais que abusam de crianças. Mães que mais são monstros do que mães que abandonam a criança às vezes no lixo, ou às vezes deixa o marido ou o padrasto da criança judiar da criança. E a pessoa vai vendo isso, vai vendo violência, marido que espanca, agride a mulher, às vezes espanca a própria mãe, a pessoa cresce nesse ambiente,
Isso tudo vai gerando frustração nas pessoas. E as pessoas não conseguem enxergar na família a oportunidade de uma vida abençoada, a oportunidade de cumprir os propósitos de Deus, a oportunidade de desfrutar de um bem preciosíssimo chamado família. Por causa de quê? Frustração. Eu fiz questão de filmar essa mensagem, porque graças a Deus no nosso meio, fora as crianças, que ainda vão formar suas famílias, nós temos a consciência que família é importante. Mas às vezes alguém na internet vai ver isso aqui e vai pensar, realmente, eu tenho que fazer o que Paulo disse, esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo. Eu não posso deixar as frustrações atrapalhar eu ter uma família abençoada. Isso é o primeiro perigo da frustração, não perceber as oportunidades. Não perceber a oportunidade que Deus nos dá de ter uma família abençoada. Um dia eu vi um testemunho do Israel Subirá. Para quem não sabe, Israel Subirá é um grande pregador da palavra, filho de um grande homem de Deus chamado Luciano Subirá, escritor de livros, conferencista internacional, um homem que tem feito uma obra maravilhosa na terra. E o filho dele postou alguma coisa na internet, aí alguém foi lá e postou o seguinte: para vocês é fácil, porque tem um pai crente, um pai que faz tudo, um pai que cuida, um pai que ora. Agora é difícil para mim, que nasci numa família toda desestruturada. Aí ele ficou assim sem graça, né? Pensou e falou assim, realmente o que você está falando é verdade. Para mim é muito mais fácil, porque eu vim de uma família de gente de Deus. Para o meu pai também, igual você falou, é muito mais fácil, porque meu pai também teve uma família estruturada. Agora meu avô já veio de uma família totalmente desestruturada, totalmente bagunçada, mas ele tomou uma decisão que a partir da vida dele para frente, Deus iria mudar a história da família dele. E aí às vezes nós temos duas oportunidades: ou reclamar, ou falar o seguinte: da minha família para frente as coisas vão ser diferentes. Quantas famílias que o pai divorcia, o vô divorcia, o bisavô divorcia, ou tem problemas com vício, ou tem problemas com violência, ou qualquer outro tipo de coisa, mas nós podemos tomar decisão. De mim para trás eu não posso mudar, mas da minha vida para frente eu posso tomar uma decisão de mudar. Eu não posso deixar as frustrações me atrapalharem. Então, é muito perigoso a pessoa não perceber a oportunidade na área da família. E outra coisa que eu coloquei aqui também, na área espiritual, no que se diz respeito à igreja. Existe escândalos na igreja, no nosso meio? Sim ou não? Existe. Você vê aí pastores caindo em adultério, pastores desviando dinheiro da igreja. Você vê aí obreiros fazendo coisas terríveis, comprando e não pagando, fazendo coisas assim que você fica escandalizado. Mas isso não pode te frustrar ao ponto de atrapalhar você fazer parte da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E Jesus não tem nada a ver com o desvio de ninguém. Jesus não tem nada a ver se alguém te machucou, se alguém me machucou. O nosso compromisso é com Ele. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu não tinha amizade com ninguém na igreja. E a maioria das pessoas não acreditavam na minha conversão. E por incrível que pareça, dentro da igreja tinha muita gente que orava por mim, graças a Deus, mas tinha muita gente que saía falando mal de mim na rua. Em vez de falar, o menino está querendo mudar de vida, não, ficava falando mal de mim. E às vezes a pessoa falava mal de mim para pessoas que me amam, sem nem saber que era parente meu. E aí o que acontece? Eu poderia falar assim, você quer saber? Eu vou saber de igreja, não. Estou indo lá, o povo está fofocando, falando mal de mim para os meus parentes, falando mal de mim para os meus amigos. Mas eu sempre falava, quando eu sabia dessas coisas, o meu negócio não é com homens, o meu negócio é com Deus. E graças a Deus eu quero ter esse pensamento, e se Deus quiser eu quero ficar firme até o dia que eu partir para a eternidade, ou que Jesus voltar. Se eu puder escolher, eu quero ir para o céu arrebatado, não quero saber de morrer não.
mas se eu morrer, eu quero que as pessoas falem lá no meu velório, aquele texto de Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Então, meus irmãos, muita gente frustrada com a igreja por causa de escândalos, por causa de abusos. Tem muito líder espiritual que abusa emocionalmente dos seus liderados e até fisicamente. E isso frustra as pessoas. Mas isso não pode impedir eu e você de estar no meio do povo de Deus. Tem muitas heresias pregadas. Meus irmãos, é cada coisa que a gente escuta na internet absurda. Gente pregando cada coisa que você fala assim: meu Deus, da onde esse povo tirou isso? Mas o pior, irmãos, é aquelas heresias que têm meias verdades. Essas que são as perigosas. Mas essas coisas não podem deixar a gente se frustrar. A corrupção no alto escalão das igrejas não pode deixar a gente frustrar. Por quê? Porque tem muita gente que está tão frustrado com a igreja que ele não consegue enxergar na igreja uma oportunidade dele ser abençoado e abençoador. Porque a proposta primária do Evangelho, a proposta primária do nosso relacionamento com Deus, não é ser abençoado, mas é ser uma bênção. O pai da fé foi Abraão. Deus falou o que para Abraão? Ser tu uma bênção. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você é abençoado. Então, antes mesmo de nós sermos abençoados, Deus quer que nós nos tornamos uma bênção. A terra de Israel era um deserto que não era rico igual era hoje, mas depois que Abraão pisou lá, nunca mais aquela terra foi uma terra sem valor. Até nos dias de hoje é uma terra bem menor do que o estado de Goiás, o país de Israel, e é um país, uma potência mundial grandíssima. Por quê? Porque um homem que recebeu uma direção de Deus de ser uma bênção pisou lá. Aleluia! Faça assim com as suas mãos, todos vocês, glórias a Deus. Em nome de Jesus, aonde vocês pisarem, vão ser abençoados. Aonde vocês colocarem as mãos de vocês, vão ser abençoados. Aonde vocês liberarem palavras, as bênçãos de Deus vão chegar. Porque vocês não vão ser apenas abençoados, mas antes vocês vão ser uma bênção. Em nome de Jesus. Aleluia. Não deixe as frustrações atrapalhar você de ser um crente. Não deixe as frustrações atrapalhar você de congregar. Amanhã ou depois eu posso falar algo que te magoa, mas não deixe isso atrapalhar você congregar. Amanhã ou depois eu posso fazer algo que te escandaliza, mas não deixe isso atrapalhar você de congregar, de ter seu relacionamento com Deus. Não deixe nada atrapalhar você de ter uma comunhão com Deus. Eu espero nunca te magoar. Eu espero nunca escandalizar, deixar você escandalizado. Mas se isso acontecer, não deixe de ter a sua vida com Deus por causa disso. Glória a Deus. Então esse é o primeiro perigo da frustração, não perceber as oportunidades. Segundo perigo, e esse aqui, irmãos, é terrível. Esse aqui é um veneno para a alma. Segundo perigo das frustrações é achar que a culpa é de Deus. Meu irmão Fabrício, quantas pessoas estão correndo sérios riscos de blasfemar contra Deus e perder a sua salvação por causa de frustração? A pessoa faz as coisas erradas e acha que a culpa é de Deus. Quer culpar a Deus. Tem lógica isso? Pensar que Deus é injusto? E isso, irmãos, acontece demais. Morre alguém da família da pessoa e a pessoa fica frustrada, quer blasfemar de Deus, quer questionar o caráter de Deus. Um dia eu fiquei sabendo que lá na nossa igreja sede em Sobradinho, a família chegou e foi atravessar para ir para a igreja, e a criança correu na frente, o pai não conseguiu segurar na avenida, o carro atropelou e matou a criança. Pensa, que terrível. E o pai e a mãe ficou muito abalados, e
esfriou na fé, deixou de ir para a igreja, e o pastor foi lá visitar a família, e aí o pai perguntou para o pastor: aonde estava Deus o dia que meu filho morreu indo para a igreja? Aí Deus deu sabedoria para o pastor e falou assim: no mesmo lugar onde ele estava quando mataram o filho dele na cruz para levar seu filho para o céu. Meus irmãos, não questione o caráter de Deus. Você pode estar frustrado o que for, mas creia no amor de Deus. Creia que Deus sabe o que faz. Jó disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Na teoria é lindo, irmãos, falar isso aqui. Na prática é difícil. Por isso nós precisamos ser homens e mulheres de oração, para ter uma comunhão tão grande com Deus, para crermos no amor de Deus. Quando nós vamos ler Gênesis capítulo 4, versículos 5 ao 7, Deus rejeita a oferta de Caim. Já preguei sobre isso aqui algumas vezes. Rejeita por quê? Porque ele não dá nem o primeiro e nem o melhor. E aí Caim fica nervoso, e Deus vai falar para ele: por que você está nervoso? Por que você está de cara feia? Por que você está com seu semblante caído? Se você não fizer o bem, se você fizer o bem, não é certo que vai ser aceito? Agora, se você fizer o mal, o pecado jaz à sua porta. Meus irmãos, está aí a minha esposa de prova. Às vezes tem família passando luta, às vezes tem família passando dificuldade. Aí você vai visitar a família, aí você começa a observar como que a família age, aí você vai entender por que está na prova. Aí você vai entender por que está na luta e não sai da luta. Por quê? Porque vive fazendo o errado. Aí você me pergunta: irmão Manuel, todo mundo que está na prova, está na luta, está fazendo errado? Não, lógico que não. O bem e o mal vem tanto para o bom quanto para o ruim. Mas Deus não nos chamou para ficar na prova o resto da vida. Deus traz a prova para ser provado. Agora, se nós estamos repetindo a mesma prova 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, é sinal que nós estamos sendo reprovados. Deus traz a prova para quê? Para nós sermos aprovados, celebrarmos, ficar felizes. Aí depois vai vir outra prova, Fabrício, mais difícil. Mas aí a gente vai ser aprovado, e aí vai celebrar, vai ter um momento de paz, e vai vir outra prova mais difícil. E assim por diante, sempre para nós sermos aprovados. Davi matou o leão, matou o urso, matou o gigante, para depois se tornar rei. E é assim na nossa vida. As provas vêm para nos aprovar, e não para que a gente venha murmurar ou questionar o caráter de Deus. É igual aquele povo no deserto. Deus deu a vitória para eles, tirou eles do Egito, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de riqueza. Aí ele chegou na beira do mar. Saiu do Egito, Silvano, todo mundo feliz, cheio de ouro, cheio de riqueza, animado. Daqui a pouco o povo está na frente do mar. Ah, Deus nos trouxe aqui para nos matar. Ah, Deus é mau. O que é isso? Poucas horas atrás estava falando que Deus é bom, agora mudou a circunstância. Deus mudou também? Mudou o caráter de Deus? Aí Deus abre o mar, o povo passa em terra seca, o mar se fecha, mata Faraó e seu exército. Aí o povo: ah, Deus é bom demais, e toca pandeiro, e dança, e canta, e roda no manto, e coloca lá, se fosse nos dias de hoje, textos no Instagram, stories no Facebook, e coloca adesivo no carro. Aí daqui a pouco não tem água, aí Deus já não presta. Ah, Deus trouxe nós aqui para o deserto para morrer de sede. Aí Deus transforma a água amarga em água doce. Ah, agora Deus é bom demais. Meus irmãos, esse povo, eles ficou 40 anos na prova. Por quê? Porque eles não eram aprovados. Eles não deixavam de murmurar, eles não deixavam de ser incrédulos. Apenas os aprovados herdaram a vida eterna. Então, irmãos, eu falo isso por mim. Tem prova que eu estou passando, ó, já tem mais de 10 anos. E eu percebi porque eu não estou, essa prova não está passando. Por quê? Porque eu não estou sendo aprovado.
Mas, como disse o Silvano, eu decidi e tenho pedido a Deus, Senhor, me dá graça. Porque eu quero bênção e é bênção grande. E eu vou tentar cumprir os princípios da palavra, porque se nós cumprirmos os princípios da palavra, Deus é fiel também para responder aquilo que nós queremos. Então a frustração, irmãos, é muito perigosa. Por quê? Porque nós corremos o risco de, quando estamos frustrados, jogar a culpa em Deus. Não foi o que Adão fez? Ah, Senhor, eu pequei mesmo, mas foi a mulher que o Senhor me deu, que me fez comer. Ou seja, a culpa agora é da mulher. Foi só ela que comeu, né? Se brincar, ele enfiou o fruto lá, a força na boca dele, né? Ou ele estava dormindo, ela pegou a boca dele e fez ele mastigar. Então, meus irmãos, nós temos que parar de terceirizar os nossos problemas, as nossas frustrações. E entender que somos nós que temos que tomar posição. Então eu falei sobre os perigos das frustrações. E agora eu quero falar com vocês como diminuir as nossas frustrações, como amenizar as nossas frustrações. E para isso, irmãos, nós temos que entender a graça de Deus à luz da Bíblia. O que é graça? Graça é favor imerecido. É favor imerecido. Como que alguém que entende a graça, que entende que ele tem uma blusa de frio para vestir na época do frio, porque é graça, porque eu não mereço, mas Deus me deu, que eu tenho uma casa para morar porque é graça, porque eu não mereço, porque Deus me deu. Se eu estou falando aqui de Deus para vocês, é graça porque eu não mereço, mas Deus me deu essa oportunidade. Se eu tenho condições, como a irmã Betânia falou, de trazer o dízimo, é graça, porque não é mérito dela, porque ela só deu porque Deus deu primeiro para ela. Se eu tenho condições de andar, é graça, porque Deus me deu condições de andar. Se tudo que eu tenho é graça, quando eu entendo o que é graça, que é algo que eu não mereço, automaticamente a maioria das minhas frustrações cai por terra. Por quê? Porque a frustração é do tamanho da nossa expectativa. Se você tem uma grande expectativa e aquela expectativa não é do jeito que você pensa, aí a frustração é grande também. Agora, se você não tem expectativa nenhuma, se você sabe que você não merece nada, mas tudo é graça de Deus, aí você não vive frustrado. Um dia eu vi uma entrevista com aquele apresentador Danilo Gentili, e ele é uma pessoa bem sucedida na profissão, mesmo ele fazendo coisas muito loucas. E aí alguém perguntou para ele, qual que é o segredo do seu sucesso? Ele falou assim, um dos segredos é que eu aprendi desde cedo que ninguém me deve nada. E se eu entendo que ninguém me deve nada, eu não fico frustrado com as pessoas. Se eu entendo que o Fabrício não me deve nada, se ele passa perto de mim e não fala paz do Senhor, eu não vou ficar frustrado, porque eu entendo que ele não me deve nada. Se eu entendo que ninguém me deve nada e eu ficar doente, e ninguém vir me visitar, eu não vou ficar frustrado, porque eu entendo que ninguém é obrigado a me visitar, e assim por diante. Então essas coisas, quando a gente vai entendendo que tudo é graça, que eu não mereço nada, as nossas frustrações vão diminuindo. Quando Golias chegou para desafiar o povo ali de Israel, por 40 dias, afrontando eles, você não vê na Bíblia ninguém frustrado, falou assim, nossa, eu não esperava isso de Golias. Nossa, Golias era uma pessoa tão boa, agora fazer isso comigo. Ninguém ficou frustrado, por quê? Porque ele já era inimigo, e do inimigo você não espera nada de bom. Agora, quanto mais expectativa você tem por uma pessoa, maior é a frustração. Se você ama uma pessoa, a pessoa faz alguma coisa que te magoa, a frustração é muito maior. Mas quando nós começamos a entender que tudo é pela graça de Deus, irmãos, nós vamos diminuindo as expectativas e também vamos diminuindo as frustrações. Quando eu casei com a minha esposa, aqui esse lote aqui era só um matagal aqui, ó. Só mato. Parecia uma floresta. Tinha medo de sair até onça aqui. Não tinha nada disso aqui. A casa era a metade do que é isso aqui. E aqui bem onde está o salão aqui, tinha uma árvore dessas do cerrado aí. Aí ela ficava caindo folha, aquela folha arada, e minha esposa falou assim, corta essa árvore. Corta essa árvore.
corta essa árvore. Ficava falando pra mim, não, deixa essa árvore quieta aí, corta essa árvore, eu não aguento ficar varrendo folha. Tá. Aí um dia, eu consegui arrumar alguém para cortar essa árvore. Trazer um motosserra e cortar. E aí, eu falei pra minha esposa, amor, tem uma surpresa pra você. E eu não sei porque ela achou que a surpresa era que eu tinha comprado uma máquina de lavar, porque nós não tinha máquina de lavar, tinha tanquinho. E aí ela criou uma expectativa grande, passou aqui na porta de casa que nem viu que não tinha árvore. Já entrou, olhou. Uai, não é a máquina não? Aí eu pensei, agora eu tenho que comprar uma máquina, né? Então a expectativa que a gente cria errada, ela nos frustra. E muitas pessoas estão frustradas em Deus, por quê? Porque pensa que Deus prometeu algo que Deus não prometeu. Quando Jesus morreu crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, ele veio até aqueles discípulos do caminho de Emaús, e os discípulos tristes, frustrados, conversando entre si. Jesus chega desculpa, Jesus chega perto deles, né, e dizem para eles, o que vocês estão conversando aí, varões galileus? Aí a pessoa frustrada, ela fica até sem educação, sim ou não? Sim. Sim. Aí eles falam para Jesus, você é o único aqui que não está sabendo o que aconteceu, rapaz? Jesus, tá, começa a contar a história. Por quê? Eles estavam frustrados porque eles pensaram que Jesus ia ser rei igual Davi. A base da espada, Silvano. A base da flecha. A base do exército com cavalos e carros de guerra. Aonde está escrito na Bíblia que Jesus ia ser rei na base da espada? Lugar nenhum. Mas eles imaginaram, cara, que era assim, colocou na cabeça que era assim. Aí uma expectativa errada é igual frustração. Então nós precisamos ler a Bíblia, entender a Bíblia, orar, buscar de Deus para quê? Para nós termos as expectativas corretas em Deus. Para não ficar andando aí igual Caim, com a cara ruim, bicudo, nervoso, chateado, reclamando da vida. Porque a murmuração, irmãos, gera maldição. E a gratidão gera bênção. Já preguei sobre isso aqui. E ali eu poderia falar muitas outras vezes que eu acabei frustrando a minha esposa. No começo das datas comemorativas, igual no dia de hoje, eu nem lembrava disso, ela ficava nervosa, porque frustração. E várias vezes também eu fiquei frustrado por esperar coisas que, além daquilo que era necessário, e vocês também já passaram por oportunidades assim. Então, nós precisamos saber que é possível usar as frustrações ao nosso favor. Você sabia disso? Que é possível usar as frustrações ao nosso favor? Como assim? Eu quero abrir aqui um pequeno parênteses para falar de coisas seculares, depois voltar na Bíblia, dizendo o seguinte: quantos e quantos empresários a empresa quebrou, começou, quebrou, e depois a empresa dele virou uma multinacional. Quem já viu aí a história da Honda? Como que começou as motos Honda? Pesquisa aí na internet, no YouTube, você vai ver o tanto que é interessante. Do dono da Tramontina, vocês já viram? Se você não viu, pesquisa na internet. Muitas frustrações, mas eles usaram as frustrações ao seu favor e tiveram muita bênção, Fabrício. No atletismo também, da mesma forma, quantas pessoas tiveram frustrações na área do atletismo, mas usaram as suas frustrações ao seu favor. Um caso desse é o Cafu, que ele foi reprovado 9 vezes nos seus testes para ser um jogador profissional, mas ele insistiu e foi o único jogador do mundo a participar de 3 finais consecutivas da Copa do Mundo e tantos outros títulos. Minha esposa deu sinal ali que passou do horário, eu não sabia, mas eu quero convidar você para se colocar de pé e quero terminar aqui dizendo o seguinte:
nós podemos usar as frustrações ao nosso favor? Como que nós podemos usar as frustrações ao nosso favor? Quero convidar vocês a se colocar de pé, para a gente terminar. Eu quero dizer o seguinte: como nós podemos usar as frustrações ao nosso favor? Eu falei um pouco sobre isso no domingo, lá em Ouvidor, daquela passagem onde os discípulos pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Você fica frustrado, Silvano, quando você vai pescar e não pega nada? Agora imagina aqueles pescadores que necessitavam do peixe para garantir o alimento da sua família. A noite inteira cansado, frustrado, mas segundo a palavra de Deus, segundo a palavra de Jesus, eles foram lá e lançaram novamente as suas redes e foram bem-sucedidos. Estenda suas mãos, eu quero profetizar sobre sua vida de novo. Se você estiver frustrado, não deixe a frustração atrapalhar você de andar segundo a palavra de Deus. E segundo a palavra de Deus, onde você foi frustrado, você vai voltar com a sua bênção na mão. Em nome de Jesus. E em último lugar, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós precisamos deixar que Deus guia o nosso caminho. Porque quando Ele guia o nosso caminho, através da palavra, e nós temos as expectativas corretas nele, nós jamais seremos frustrados. Porque eu posso errar com o Fabrício, eu posso errar com a Manuela, eu posso errar com o Miguel, mas Deus nunca vai errar com nenhum de nós. Se nós tivermos as expectativas corretas em Deus, e se nós tivermos obediência ao direcionamento de Deus, jamais seremos frustrados. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais esse dia, quero te agradecer por mais essa oportunidade, e quero te agradecer muito por essa noite, ó Pai, porque eu senti forte o Senhor falando conosco aqui, ó Pai, que não é tempo de murmuração, que não é tempo de ficar com a cabeça baixa, não é tempo de ficar, ó Pai, triste e cabisbaixo. Não é tempo, ó Pai, de perder tempo, mas é tempo, ó Pai, de levantarmos a nossa cabeça, acreditarmos que o Senhor é nosso advogado fiel, acreditarmos que o Senhor tem um novo tempo para nossas vidas, e nos posicionarmos em oração, em santificação, em jejum, ó Pai, para juntos, ó Pai, nós cumprirmos o nosso propósito aqui na terra.